5 tipos de casamentos e que desenvolvem-se em 5 tipos de divórcios diferentes. E, sobretudo, que há estilos de casamentos e de relações que têm mais propensão para a separação do que outros. São aqueles divórcios silenciosos. Ele vai acontecendo e acontece de uma forma silenciosa. São aquelas pessoas que discutem furiosamente, mas depois fazem as pazes apaixonadamente. Olá, Marcela. Olá, Mafalda. Bem-vinda ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Hoje estamos aqui as duas. Fiz tão bom. Sabe muito bem. Eu adoro ter convidados, mas também gosto muito destes momentos em que podemos estar aqui nós as duas, assim, mais focadas uma na outra e nos nossos conteúdos e assim, também sabe bem, é outra forma. O tema que eu decidi trazer, para provocar, é que o divórcio começa no casamento. Eu acho que nós já mencionámos isto uma outra vez num outro episódio nosso, em que eu dizia parecido, mas pior ainda, que é o que provoca os divórcios são os casamentos. Pronto, agora aligeirei. A causa do divórcio é o casamento, exato. Assim, uma terminologia jurídica, né? A causa do divórcio é o casamento. Agora mudaste de... Sim. E sabes porque é que eu fico a pensar porque é que volto recorrentemente a este tema? E até acho que tenho uma noção de porquê. O divórcio tem assim muito má fama, o divórcio, a separação, os fins das relações. Eu acho também clarificar isso, não é? Quando falamos em divórcio não é especificamente divórcio, é divórcio, separações ou fins de relação. Tem muito má fama, como se fosse o problema das relações fossem os seus fins e não as dificuldades ou a própria natureza da relação que por algum motivo precisa terminar. E então acho que também é por isso de lembrar qual é a causa afinal, onde é que está a questão afinal? Está no fim em si ou está no que leva ao fim? E na verdade o que leva ao fim das relações são as próprias relações. Não é como se houvesse ali o fim já traçado, uma meta, em que passando o tempo atravessamos aquela meta e pumba, acabou. Não é a própria relação e durante a própria relação que se constrói ou não o seu final. Para o bem e para o mal. Ok? Então, estás nessa? Bora lá. Então, isto é um dos motivos e que queria partilhar contigo. A outra é porque eu tenho a firme convicção que relações mais conscientes levam a fins também eles mais conscientes e o contrário também é verdade. Fins de relações mais conscientes, mais presentes, mais responsáveis, mais integrados, também levam a que próximas relações, ou relações que ainda vamos mantendo, possam evoluir positivamente no sentido de relações mais satisfatórias, mais autênticas, onde nos sentimos mais nós, mais possibilitadoras. Então também confio muito nesta possibilidade que, bora lá então ter fins mais conscientes para podermos ter relações também elas mais conscientes. E porque, na verdade, esta temporada eu tenho repetido muito isto, qualquer dia as pessoas já estão a não poder ouvir, mas que a separação, o divórcio, mais do que sobre separação, é sobre relação. E, portanto, no fim estamos sempre a falar de relação. Na verdade, estamos sempre a falar de relação. Até quando estamos a falar no seu fim, é de relação que estamos a falar. Então achei que podia ser mesmo muito, muito interessante ir por aí. Ok, então, fiz aqui aquelas coisas que tu sabes que às vezes eu gosto muito de fazer, assim meio geekzinhas dos estudos, e que eu gosto imenso dos estudos, acho mesmo muito importantes. Também acho muito importante trazer os estudos cada vez mais para a nossa realidade e não ficarem lá escondidos na academia, nas faculdades, nas universidades, e trazê-las para a prática do nosso dia-a-dia. Ok, então, peguei num estudo, há vários estudos, obviamente, nesta área, então, há mesmo muitos estudos, quase todos sempre inconclusivos, quase todos sempre cujas conclusões dizem amostras pequenas, pouca informação, sem grupo de controlo, avaliações feitas com instrumentos insuficientes, enfim, há sempre muitas limitações, os estudos sociais têm um bocado esta tendência. Então, há um estudo interessantíssimo da Etherington, okay, que foi feito, começou em 1972 e durou 30 anos. Um estudo longitudinal, espetacular, não é? Não é? Tem 1.400 famílias, 2.500 crianças, tendo assim uma amostra bem robusta. E fizeram uma coisa muito, muito interessante que
arranjaram, e foi dos primeiros a fazer isso, um grupo de controlo. E o grupo de controlo eram famílias em que os pais estavam casados. Portanto, foram fazer um estudo comparativo entre famílias em que os pais estão separados e famílias em que os pais estão casados. E depois ver o desenvolvimento das crianças, comparando depois com uns e com outros. E o que é que começou a acontecer ao longo de 30 anos? Podes imaginar. Dos casados, começaram alguns a separarem-se. E então, dentro do grupo de controle dos pais casados, houve pais que se começaram a separar. E que parecia que estão a dar cabo do estudo. Não é? Bolas, e agora? Mas deu uma oportunidade espetacular que ela depois conseguiu perceber. Que é, ok, mas nós assim conseguimos fazer a avaliação das famílias antes da separação, durante a separação e depois da separação. E mesmo assim conseguiram manter uma amostra, porque nem todos da amostra se separaram, de famílias que se mantiveram intactas. Então está a ser um estudo mesmo muito rico, mesmo muito, muito, muito interessante. E que deita abaixo assim algumas das nossas crenças, dos nossos mitos. Mas eu queria aqui pegar, é um estudo extensíssimo, com muitas coisas, acho que vou voltar a falar dele muitas vezes. Marcelo, prepara-te para estás lá, já não te posso ouvir. Mas ela faz uma proposta interessante e que vai de conta ao que eu estou a dizer. Ao que eu levanto aqui a questão, não é? De que são as relações que o divórcio começa na relação. Então, que há 5 tipos, ela caracterizou 5 tipos de casamentos e que desenvolvem-se em 5 tipos de divórcios diferentes. Ok. E, sobretudo, que há estilos de casamentos e de relações que têm mais propensão para a separação do que outros. Okay? Isto são generalizações, nós já sabemos que as categorias são sempre só categorias e que são coisas abstratas, que têm um determinado critério para ser enquadrado, mas que não são fechadas nem estanques, e sabemos que as coisas são muito mais fluidas do que isso, não é? Ninguém está só numa categoria, ou as relações não são só, pode haver fases que são mais assim, mais assado, mas é a tendência, é o padrão. Mas lembrar disto, estamos a falar de padrões, não estamos a falar de coisas estanques, estamos a falar de espectro, coisas que vão desde mais intensa, menos intensa, ou mais marcada, menos marcada. E há um outro conceito que eu queria partilhar aqui contigo, porque vamos falar nele aqui ao longo da descrição destes 5 tipos de relações, que é a conta bancária. Mas em vez de ser uma conta bancária de dinheiro, é conta bancária emocional. Nas relações é como se tivéssemos uma conta bancária emocional, em que vamos fazendo depósitos emocionais nessa conta bancária e vamos fazendo levantamentos em função das interações que vamos tendo, não é? Sempre que estou, por exemplo, na nossa relação, quando dou um reconhecimento, estou a fazer um depósito na caixa bancária, não é? Se estiver, sei lá, irritada contigo, ou revirar os olhos quando falas para mim, ou vou estar a fazer levantamentos, ou pedes-me uma ajuda e eu, olha, não estou para isso. Se calhar estou a fazer levantamentos. Então, e depois é nesse saldo de levantamentos e depósitos que nós vamos sentindo como satisfatória ou menos satisfatória essa relação. Então vamos também usar esse conceito para pensar nestes 5 tipos de relações. Vou começar por aquele que, segundo o estudo, é o que tem mais propensão para ter separações e divórcios. Fins de relações. O primeiro chamaram perseguidor distante, relação em que há um perseguidor e um distante, ou um evitador. 80% dos perseguidores, aqui com muitas aspas, ou seja, da pessoa que vai atrás, são mulheres, tendencialmente. Portanto, há aqui uma tendência de género. Este é o tipo de interação, de relação que mais tende a ter divórcios e separações. Porquê? Porque os perseguidores valorizam muito a comunicação, a intimidade, a interação, a resolução de problemas, o vamos falar sobre isto. E os evitadores têm mais aquela tendência estoica de resistir às emoções, têm muito medo de perder controlo, não vale a pena falarmos sobre isso, só vamos discutir, então evitam os confrontos. E, portanto, um procura intimidade porque falar é intimidade, o outro evita porque acha que falar vai dar discussão e confusão, e, portanto, criam-se aquelas dinâmicas clássicas, não é? Ao longo do tempo, o que começa a acontecer é sente-se muito criticado porque conta dá atrás e diz e não me ligas e não falas e evitas, e começa a fazer descontos na conta bancária emocional via a crítica e a mostrar insatisfação com a relação, e o outro, o perseguidor, também vai sentindo que não está a ter depósitos emocionais de
conexão, de conversa, de vulnerabilidade. Então, ao longo do tempo, a relação vai começando a haver um grande afastamento, até que, tipicamente, e também é clássico, o perseguidor desiste, então deixa de haver essa procura e essa exigência, mas também deixa de haver conexão e ligação. Então a relação fica mesmo muito distante e fria. As pessoas acabam por desistir da relação e sentir que já não têm caminho para fazer. Vão se afastando, também o desenvolvimento de cada um vai-vos afastando uns dos outros, como a relação não tem pouca comunicação de intimidade e de profundidade, vão-se deixando de conhecer. E depois às tantas estão mesmo muito separados já emocionalmente e acabam por partir para o divórcio. O nome eu acho que não é feliz, porque o perseguidor não é no sentido de scouting, de andar ali é perseguidor no sentido de ir à procura do iniciar, do ser quem toma a dianteira do vamos sentar e falar, vamos estar juntos, vamos resolver isto, vamos mencionar isto. Não vamos eu acho que o nome não está feliz, mas traduzindo à letra é isso. Eles dizem que é o persecutor, portanto, traduzindo à letra é isso. Se tivéssemos um termo menos conotado, talvez fosse mais fácil de assumir esse papel. Tem a ver com relações que são menos conscientes e, portanto, vamos mais para os automatismos e para os nossos condicionamentos do nosso crescimento e daquilo que também assistimos. E também, classicamente, as mulheres têm mais tendência a ser comunicativas do que os homens. Eu acho que cada vez está menos assim, cada vez há mais homens a fazerem também um trabalho individual, de se conectarem mais às suas emoções, de se vulnerabilizarem mais, de quererem comunicar de outra forma. Também cada vez há mais homens a ser criados pelos seus pais e, portanto, a terem exemplos de pares masculinos em relações de comunicação autêntica e responsável e presente. Então acho que também isto tem vindo a mudar ao longo do tempo. Portanto, estamos a falar de um estudo que começou em 70, acabou no início dos anos 2000, muita coisa já mudou de lá para cá, os pais têm estado, portanto eu acho que os homens dessa altura, se pensares nos homens dos anos 70, 80, adultos, que tipo de pais é que tiveram, não é? Que exemplo de masculino é que tiveram? E hoje em dia acho que as coisas já estão a mudar. Ainda assim, este tipo de papel pode já não ser esta percentagem, mas o estilo de interação acho que ainda é muito comum, de um ir atrás e o outro de ser mais evitante. Também faz sentido com os tipos de vínculos, não é? Do ansioso e do evitante, também bate certo com isso. Portanto, acho que é uma categoria que talvez o nome não seja muito adequado, mas acho que o funcionamento é super comum. Esclarecedor, sim, de algum tipo de funcionamentos de relações. Mas o nome não acho feliz, não gosto. Ok, mas estás a ver o estilo, não é? Estou. Pronto, estes são os mais propensos à separação. O Gottman fala de uma coisa também interessante sobre porque é que há tantos ou mais homens a ter este evitamento, e parece que os homens têm sinais fisiológicos mais acentuados do que as mulheres quando há um confronto emocional. Mais rapidamente dispara a tensão arterial e a frequência cardíaca, e são inundados de hormonas, nomeadamente testosterona, e têm muito medo de perder o controle. Então o evitamento também tem a ver com essa intensidade fisiológica que lhes acontece, mais do que as mulheres. Medo do que as mulheres, sim, que têm, nesse sentido, são mais estáveis, têm tendência a ser mais estáveis. Já sabemos, quando estamos a falar de mulheres e homens, que não é exatamente assim, e que há muita diversidade mesmo dentro das mulheres e dos homens. Estamos sempre a falar de tendências. Exato, pronto. Então, quando é que isto pode funcionar, este tipo de relações? E ele também fala nisso, que é quando são os dois, ou os dois evitantes, ou são os dois de andar atrás, vamos chamar assim. Porque quando são os dois de andar atrás e desta ligação e do vamos falar sobre isto e vamos ligar às nossas emoções e vamos trazer para cima da mesa tudo que estamos a pensar e a sentir e vamos resolver problemas, os dois sentem mais satisfação, portanto há mais depósitos emocionais e afetivos na relação. Ou quando são os dois evitantes e que os dois dizem, pá, vamos parar que isto vai dar, e o outro, sim, vamos parar que isto realmente está a ficar tenso, está a ficar... E, portanto, os dois também sentem essa sincronicidade de atuação. Portanto, essa é quando funciona, é quando são os dois do mesmo género. É giro agora estares a dizer isso, sabes que isto faz uma ligação muito direta também com o divórcio, nos divórcios que vamos acompanhando, não é? Que também se vê depois esse funcionamento, a fazerem também dessa forma, que é um a querer, vamos falar sobre isto, e o outro, não compliques, não é preciso tanta coisa. Não. Ou os dois a dizer, isto tem que ser tudo muito bem esclarecido,
ou um evitar é interessante, é giro. Sim, É giro. e ela fala exatamente isso, que é, depois na separação, a tendência é manter-se este padrão, tanto um com o outro, para a gestão da questão das crianças, da questão dos bens, um com o outro vai manter-se este estilo, é a tendência, e mais tarde, a maior parte dos casamentos destas pessoas voltou-se a repetir o fenómeno, a não ser quando conseguiram encontrar o tal match. De, ok, se eu sou mais evitante e consigo um parceiro mais evitante, vamos sentir-nos os dois melhor. Quando ando mais atrás, encontro outro que também anda mais atrás e vamos nos sentir melhor. Mas que a tendência é esta, é para terminar e manter o padrão de funcionamento. Um atrás e o outro a evitar. Estes são os mais propensos para a separação. Reconhece este padrão também na coparentalidade e na separação? Sim, totalmente. Ok. O segundo, que tem mais, que é o segundo no pódio da probabilidade da separação, são relações que ela chamou de, em inglês é disengaged, em português podemos chamar desengajado, embora nós não utilizemos muito essa expressão, mas desconectado ou desligado. Que são geralmente duas pessoas que têm tendência a ser autossuficientes do ponto de vista emocional, ou seja, com menos necessidade de ligação e de conexão. Portanto, não têm muita necessidade de intimidade para ter bem-estar, para sentirem tranquilas, bem, completas. Portanto, a relação serve outros propósitos que não propriamente emocionais. Nestas relações, frequentemente há casamentos, ou mesmo não chegando a haver o casamento, há uma relação que é de conveniência, e é uma conveniência, nem sempre é aquela conveniência maquiavélica de tirar proveito do outro, não é? Mas é conveniência no sentido de, olha, por exemplo, está na idade de ter filhos, faz parte do status, faz parte do desenvolvimento natural de uma pessoa, que acaba a formação, casa, tem filhos, então faz parte, eu quero pertencer. E vamos a isto. Geralmente não são grandes companheiros, não há muita intimidade do ponto de vista. Quando estamos a falar de intimidade, não estamos a falar de relações sexuais ou isso, pode haver. Sim, estamos a falar de intimidade, de profundidade na relação. Sim, sim. É isso mesmo. Partilha do que eu estou aqui a viver internamente. Exato, é isso. É isso. Então, às vezes até pode partir de uma relação romântica no sentido de atração, vontade, ok, não é? Mas que não tem muito para além disso. Então o que a maior parte das vezes acontece, ou muitas vezes acontece neste tipo de relação, é que passado ali os primeiros anos em que essa atração começa a diminuir, não é? Há um vazio, portanto não costumam ter valores em comum, não costumam ter interesses em comum, não costumam ter hobbies em comum. Portanto, tudo aquilo que são as estruturas de uma relação duradoura desaparecem nesses primeiros anos. E depois depende da capacidade e de quanto a pessoa valoriza manter aquele status, ou aquela relação, como são tendencialmente autossuficientes do ponto de vista emocional, conseguem até suportar a relação se acharem que é, lá está, conveniente mantê-la por algum motivo. Quando eu digo conveniente aqui não é, lá está, não é pejorativo, é no sentido de, para dentro da pessoa, nos valores da pessoa, faz sentido manter aquela interação e aquela relação. A verdade é que depois quando desaparece isso, muitas vezes, e por volta, ela fala que sistematicamente por volta dos 30, 40 anos, começam a questionar o valor daquela relação. Que é ok, parece que há ali uma fase de balanço, não é? Ok, então, mas estou nesta relação, ok, foi por conveniência, de facto, emocionalmente, mas é isto que eu quero para o resto da minha vida. Portanto, este grupo, este tipo de relação, por volta dos 30, 40 anos, as pessoas começam a separar-se. São separações limpas, no sentido de pouco dramáticas, pouco intensas, não são nada bombásticas, são discretas, está na hora, cada um vai para o seu lado. E não sem discussões, né? Um Sem afastamento natural, pronto, a coisa vai sim. E geralmente, como lá está, não tem essa interação afetiva muito acentuada, nem muito intensa, na separação vai acontecer a mesma coisa. São limpinhas, cada um vai ao seu lado, fazem geralmente acordos que depois funcionam e são cumpridos e cada um faz a sua parte, sem grandes discussões, mas também sem grandes partilhas, e segue. Também são pessoas que não esperaram nada da relação e por isso também não há grande expectativa de esperar do outro. Sim. E os miúdos não assistem a discussões, a conflitos. Sim. Conhece esta? Perfeitamente. Giro. Sabes que
para profissionais como eu, os advogados, esses são aqueles que ficam-nos muito pouco. Eles vêm, tratam no que têm a tratar e vão. Não é? Ficam pouco. Pelos tribunais demoram-se pouco, nos escritórios dos advogados também se demoram pouco, também dos outros profissionais que vão trabalhando connosco, psicólogos, também, isso também não é para abordar muito, não é para disponibilizar muito tempo a pensar sobre o que está a acontecer, por isso são aqueles que vêm e vão. Isso, exato. E são pacíficos, então corre bem. Eu diria que do ponto de vista do divórcio, eu chamaria-lhe, são aqueles divórcios silenciosos. Ele vai acontecendo e acontece de uma forma silenciosa. Sim, até um dia que pronto, terminou e vai. Sem grandes resistências, mesmo quando não esteja muito de acordo. Okay, então já temos o primeiro e segundo lugar. Terceiro lugar. Se és um pai ou uma mãe. Então já temos o primeiro e segundo lugar. Terceiro lugar é o que ela chamou de relações dramáticas. Muito intensas, tipicamente com pessoas que têm emoções e comportamentos muito polarizados. São aquelas pessoas que discutem furiosamente, mas depois fazem as pazes apaixonadamente. Com tudo, não é? As discussões são super ruidosas, mas depois também as pazes são super amorosas. Então andam ciclicamente nesse tipo de interação. O que costuma depois acabar por acontecer nestes ciclos de discussão e paz, no fundo são jogos emocionais que as pessoas fazem, mas que vão começando a deixar um rasto de destruição na relação por muitos levantamentos da conta emocional. E esses levantamentos são muito feitos quando nas discussões e no momento de fúria, naquele momento a quente, se fazem, dizem coisas, algumas delas imperdoáveis, outras que são micro-agressões que vão se acumulando e que depois chegam a um ponto de total incapacidade de continuar a lidar com aquilo, e quando deixa de ser tão interessante todo este ciclo e as pessoas começam-se a cansar. Curiosamente, é o grupo de todo o estudo, é o grupo que revelou maior satisfação com a sua vida sexual. É interessante também, não é? Mas também é exatamente quando começam a achar que não compensa, que é ok, sexualmente é muito interessante, mas tudo o resto não compensa. Já é demais, é muito desgastante. Ao contrário do anterior, é um tipo de relação que quando acaba não é nada limpa, nem silenciosa. Sim. Eu estava a identificar, sabes, tu estás a falar nos casamentos e como eu não faço casamentos, não é? E como não costumo acompanhar os casamentos, acompanho depois o divórcio, estou paralelamente, estás a descrever e eu estou paralelamente a ver que divórcio é que encaixa aí. Olha, mas estás a ver? Então estás a concordar comigo, que é nas relações que os divórcios começam. Sim. É neste sentido que eu digo isto. E eu acho que é mesmo importante ganharmos essa consciência. Porque é que em vez de olharmos para a separação, não olhamos para a relação? E esse espectro que agora estamos aqui a falar é aquele que nós, advogados, tribunais, conhecemos muito bem. São os que partem dessas relações altamente vulcânicas, altamente apaixonados, não é? Que partem dessas relações muito de grande intensidade. Naturalmente também temos ali divórcios de grande intensidade, divórcios muito explosivos, muito dramáticos, muito tudo, não é? Tudo em muito. Tudo em muito, tudo em muito. Tem tendência a comportamentos muito polarizados, emoções muito polarizadas, e depois também ficam muitas mágoas, porque nestes ciclos de discussão e paz e guerra,
há marcas que vão ficando e que depois, de facto, ficam para lá, e depois as pessoas não conseguem deixar ir, o ressentimento fica muito exacerbado, o descontrolo, a desregulação emocional é grande, e portanto, sim, estes são esses que tu estás a falar. Agora estou a pensar onde é que encaixa em outros, mas deixa-me ouvir o que vem a seguir. Se encaixa neste, se encaixa nesse. Ok. Vem a seguir. Ok, então temos o pódio dos 3 com maior tendência para a separação. Um deles, uma separação mais silenciosa, mais limpa, mais tranquila, os outros menos. E agora vamos para os que têm tendência a ficar mais em relação. O quarto lugar, do pódio das separações é da relação coesão-individualidade, ou coeso individualizado. Os da fusão. Não são da fusão estes. Estes são pessoas... Os da fusão são os outros. Olha, o dramático é da fusão. Em que estão altamente fusionados nas respostas emocionais um ao outro. Estão altamente fusionados no comportamento. Portanto, aquilo é tipo marioneta, não é? Um faz... Ai, o outro já está também. E, portanto, têm uma ligação emocional tão estreita que não se conseguem corregular um ao outro. E aquilo, quando vão... O fusional é sobretudo no dramático. Mas já... Ok, então deixa-me falar deste, do coeso individualizado. Este é um tipo de relação, ou este é um tipo de relação em que as pessoas fundam as suas interações numa dinâmica de grande ligação e coesão e ao mesmo tempo de individualidade. Ou seja, são pessoas que valorizam o eu, quem eu sou, os meus próprios valores, o meu tempo, até as minhas atividades. São pessoas que são capazes de fazer programas e ter um trabalho em que o outro não está muito presente, mas depois também têm muitos momentos de nós, de ligação, e que lhes dá imenso prazer. São aquelas pessoas que a mulher vai sair com as amigas, faz os programas com as amigas, ou tem hobbies que são só dela, o marido ou o par masculino, ou o outro par. Podemos estar a falar também de casais homossexuais, é o mesmo funcionamento. É em que um tem a sua individualidade e a sua vida um pouco autónoma da relação, cada um deles, mas depois também tem uma vida relacional muito preenchida, muito securizante. É lá que eles mais gostam de estar, gostam do seu espaço, mas depois quando voltam ali àquele nós, é um sítio de grande segurança, de grande qualidade relacional, de regulação emocional, e que prezam muito, muito, muito. Então por isso é que é o coeso individualizado, é este equilíbrio e esta dinâmica, este movimento entre o eu e o nós, entre o agora é para mim e agora é para nós, entre... e que são relações afetivas bastante... É o que hoje em dia se chamaria uma boa relação, uma relação consciente, em que partilham muito o valor da igualdade, da equidade, da responsabilidade. Geralmente são relações menos marcadas pelas diferenças de género. Uhum. Não há muito essa coisa, os homens isto, as mulheres aquilo. Já estou a situar. Não há relações, tendencialmente não há relações de poder, há menos relações de poder, e pronto, e refugiam-se muito um no outro e na relação, mas depois mantém a sua autonomia. E como é que ela descreve o fim da relação? Boa pergunta, não é? É quando há um desequilíbrio em algum momento entre o nós e o eu, em que, em determinada fase, por algum motivo, uma das pessoas começa a investir mais no eu e menos no nós. Começa a ter mais prazer ou procurar mais entrega energética, emocional nas suas próprias coisas, na sua própria individualidade, e que vai fazer ressentir no nós, não é? Se vai ressentir no nós. E aos poucos vai criando afastamento. Geralmente estas separações dão um bom pós-divórcio, porque tendem a cada um assumir a sua responsabilidade.
raramente têm coisas muito acusatórias. Nos primeiros tempos pode acontecer, obviamente, como já sabemos, porque do ponto de vista emocional a intensidade leva-nos às vezes também a respostas emocionais assim, mais disruptivas e alguma zanga. Normalmente a ruptura vem de sentir que as regras foram Mudaram, quebradas, houve um desequilíbrio daquilo que estava exatamente. estabelecido. Sim. E por isso vão-se sentir, mas é sempre no momento inicial, porque são pessoas muito já com muita consciência de... Sim, e são pessoas que realmente deixam ir com mais facilidade porque, ok, se o nós não funciona não faz sentido, se tu não queres estar no nós, então eu também já não quero. E não é naquela, já não quero, vou fazer uma birra, não é, ok, eu aceito que vás, porque como ambos valorizam a individualidade, também conseguem depois... Ok, se é a tua vontade, eu vou ter que aceitar, por muito que não seja o que eu quisesse. Então, passado ali os primeiros tempos de vendaval e de mais tormento emocional, acabam por conseguir reconciliar este equilíbrio entre o nós e o eu, coparentar bem os filhos, tranquilizarem-se, serem pouco acusatórios, cada um consegue assumir a sua cota parte de responsabilidade nesse afastamento. No final, a narrativa começa-se a assemelhar entre um e outro, de sim, olha, a pessoa afastou-se por isto ou por aquilo, mas eu também contribuí desta ou de outra forma. Conseguem fazer este balanço de como é que cada um contribuiu para esse afastamento, mesmo que tenha sido um a tomar a iniciativa. Eu gosto de pensar que este é aquele tipo de relação em que nós temos mais probabilidade ou mais potencial para ter divórcios bem conscientes, ou então aqueles que até naturalmente já são. Não é? Nós tivemos aqui a Ana Isabela Roja e a descrição dela da separação, eu diria que encaixava aqui bem neste tipo de relacionamento, em que eles nem sabem explicar bem como é que fizeram, mas fizeram de facto um divórcio muito consciente e continuam a coparentar os filhos de uma forma muito consciente. Tu achas que esse tipo de relações é aquele que tem um potencial grande para um divórcio consciente? Sim, e para as crianças ficarem bem no final e de não haver grandes prejuízos nestas separações, prejuízos emocionais, não é? Mas este não é o último. Há ainda um que ainda tem menos propensão. Consegues adivinhar qual é? Menos propensão. Ainda menos para a separação e para o divórcio. Para os fins das relações. Eu não conheço esse estudo, pois não é? Eu tenho aqui uma categoria para mim de relações, né? Eu também tenho aqui, eu própria do que vou observando, mas não fiz esse estudo com uma amostragem de 1000 e tal casais, não é? Mas não sei. Não? É o tradicional. A sério? Aham. Olha que eu não chegava lá. É o que tem menos taxa de divórcio. São aqueles em que... o que tem menos... Estamos a falar com menos taxa de com menos taxa de separações e fins de relação. Sim, porque nós estávamos a ver o que está no... Sim, o tradicional, ok. Em que os papéis estão muito bem definidos. Exatamente. É caracterizado por uma grande clareza nas diferenças de género, com papéis muito bem definidos, como estás a dizer. Costuma funcionar lindamente quando os dois têm a mesma interpretação desses papéis. Qual é o calcanhar daqueles desta relação? É a mudança. Não é? E tipicamente acontecem coisas na vida e as pessoas podem mudar. Não é? O que é que ela descreve como mais comum de acontecer? Quando as crianças começam a estar menos em casa e as mulheres estão menos dedicadas à criação assim, dos filhos e começam a ter hobbies, outras relações e começam a descobrir outro tipo de interações e ter outros interesses, a duvidar dos valores que até ali eram os seus valores que primavam e que para eles eram relevantes e que começam a questioná-los. Outras vezes são os próprios filhos que o crescimento começam a pôr em causa aquele tipo de funcionamento, né? A mãe isto, o pai aquilo, o pai provedor, a mãe cuidadora, a mãe muito dependente emocionalmente e às vezes até financeiramente do pai, e portanto começa a haver esse tipo de crises, ou quando os miúdos crescem mesmo e saem de casa. Cada vez que há este tipo de mudanças, pode haver uma ruptura. Quando um muda. A não ser que quando muda o homem. Parece que quando muda o homem, a mulher tem tendência a ajustar-se a essa mudança
e a mudar junto com ele. Quando é a mulher a fazer esse movimento, há menos homens a acompanhar as suas mulheres nessas mudanças e, portanto, começa a haver essa tal separação. Não me surpreende. Costumam ser também divórcios um bocado disruptivos, também com alguma... Pode trazer bastantes conflitos também, porque muitas vezes é uma questão mesmo de valores e de princípios e de pressupostos, e uma ruptura é assim como uma coisa que vai totalmente contra aquilo que era o jogo inicial, não é? Que isto é para ser tradicional, é para ser um casamento, uma relação para a vida, e portanto pôr isso em causa e terminar isto é balançar um pilar muito importante nas fundações destas pessoas que acreditam e que funcionam a partir destes papéis mais tradicionais. Uhum. Estou a reconhecer. Eu acho que tipicamente nesse tipo de relações que foram assentes em relações muito com papéis muito, muito marcados nos tais casamentos tradicionais, não é? Nas relações tradicionais, o final também é depois, vai muito para um lugar de injustiça, não é? Porque como as regras foram mudadas, Isso, não é? Exato. Então há alguém que se vai sentir muito injustiçado. Uhum. Isto era muito claro e deixou de ser claro, e há alguém que é o que se quer manter ali naquele papel muito tradicional, do que estava estabelecido, tradicional, estamos a falar daquela família, para né? aquelas pessoas, claro, estamos a falar para aquelas pessoas. Sim, reconheço. E também me parece, estranhamente, pensando aqui no meu espectro da amostragem, que será efetivamente haverá menos amostragem de divórcios, sim. Embora não fosse óbvio, não é? A mim não, pelo menos para mim não era. Pronto. Eu acho que faz algum sentido, pensando que são pessoas que têm, assim, aqueles valores mais tradicionais da família. Eu não gosto nada de falar desta coisa dos valores da família, sabes? Até me dói, disse isto e até me doeu um bocadinho. Porque eu acho que as outras relações também têm um grande potencial. Mas a falar de conceitos de família muito assentes, com coisas muito definidas, não é? É isso que estamos a falar. Sim, e que têm que se manter quase que imutáveis até ao fim dos tempos, não é? Sim, aquela coisa de ser perene, aconteça o que acontecer, vamos ter que aguentar, isto é para ficar, faz parte, porque, por exemplo, aquele tipo de relação da individualidade e coesão, também são pessoas, da minha experiência, elas não falam no estudo, não falam especificamente disso, mas da minha experiência são pessoas que também valorizam muito a família e que também dão um espaço muito interessante para o desenvolvimento das crianças, tal como fazem isto do eu e do nós entre os parceiros, também fazem isso com os filhos, também respeitam a individualidade das crianças, mas também criam um grande sentido de pertença e de identidade familiar. Portanto, custa-me um bocado esta ideia de que as pessoas com tendência para relações mais tradicionais é que têm o valor da família. Acho que isso não só é um mito, como acho que é um preconceito. E agora, pensando bem, acho que é o argumento de quem tem tendência a ter relações tradicionais que utiliza como arma contra quem se decide separar, como se quem decide separar não tivesse o valor da família. E não é verdade. Quem decide separar pode ou não ter o valor da família. Eu acho é que não é na decisão de se separar ou de não separar, de terminar ou não uma relação, que nós conseguimos identificar se aquela pessoa tem o valor da família ou quão intenso e elevado é esse valor. Acho que uma coisa não está correlacionada com a outra. E acho que é essa ligação que tem sido feita que é preconceituosa, obviamente, e que é desvalorizante de uma decisão que as pessoas tomam muitas vezes, se não quase sempre, para proteger e defender a sua família. A separação é uma decisão de proteção e de cuidado à família. Quem tem tendência para estas relações mais tradicionais interpreta exatamente ao contrário, que é um movimento e uma decisão contra a família. Mas não é de todo. Quem acompanha famílias em processos de separação
sabe o quão importante a família é para estas Ainda pessoas assim, este estudo temos que também o datar, não é? Estamos a falar de um estudo que acontece nos anos, começa nos anos 70 e acaba no... e eu percebo que nessa altura encaixasse bem aqui o casamento ou as relações tradicionais muito vincadas. Eu acho que também temos progredido no sentido que essa tradição é muito mais flexível, não é? Sim, acho que por um lado sim, por outro lado também tenho assistido a movimentos de florescimento dessas relações. Pois. Tenho notado cada vez mais pessoas muito jovens a adotarem um sistema, dinâmicas de relação muito assentes em grandes diferenças de género, em grandes diferenças de poder, em grandes jogos de poder, Eu vejo isso nas redes sociais. Não vejo, mas falamos muito nisso, não vejo isso a acontecer próximo de mim, mas é verdade que a minha realidade não não representa aquilo que é a média, né? Falamos muitas vezes, eu e tu falamos muito nisso, né? Que a minha média, aquilo que é a minha realidade e que nos parece sempre que é a média que está a acontecer e que isso não corresponde à realidade, sim. Nas redes sociais vamos assistindo, sim. Eu mesmo, por acima de mim, consigo identificar 2 ou 3 casais que claramente é assim que se organizam e é assim que pensam em si enquanto família, com esses papéis do provedor, da cuidadora, com dependência financeira sobre o outro. Sim. Ok. Mas pronto, também não é assim uma coisa muito significativa. Na minha amostra e na minha realidade. Agora, daquilo que eu vou vendo, não é só nas redes sociais, mesmo conversas com outras pessoas, vou percebendo que isso está a aparecer cada vez mais. Olha, mesmo falando com os meus filhos, com os mais velhos, algumas descrições que eles fazem de algumas relações, parece-me que é dentro dessa natureza. Olha, acho que estamos próximo do fim, mas há aqui um casamento, um tipo de relação que eu gostava muito de ouvir falar. Porquê? Porque nós falamos muito dela, muito, 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 e que acontece nos chegar até nós, que é naquilo que nós advogados, falando em mim, identificamos muito, que são os casamentos empresa, a sociedade, em que a relação está ali assente, tu lhe chamas o nome de que é cooperativa. E onde é que achas que, nestes 5 do pódio, onde é que achas que encaixa? Eu acho que é no da individualidade de coesão. Só que na coesão, no nós, é uma coesão funcional, é uma coesão muito dada ao dia-a-dia, à gestão do dia-a-dia, a manter as coisas a funcionar e com menos ligação emocional, íntima, com menos vulnerabilidade, com menos crescimento. Muito focados aqui nas tarefas, no fazer. E quando se chegam ao fim, também muito focados em depois estabelecer regras para o divórcio. Sim. De funcionamento. Muitas vezes são pessoas que querem ter as coisas muito estruturadas do ponto de vista do funcionamento e fazem-no bem e quase sempre bastante alinhadas, porque já têm aquela estrutura tão aliada daqueles anos de relação em que a relação era mesmo para funcionar. Eu acho que esses a cooperativa está muito nesses, provavelmente no final da relação da individualidade de coesão. Também acredito que no tradicional seja fácil de fazer crescer cooperativas, porque é manter na mesma os papéis, só é com papéis mais distintos, mas uma cooperativa que funciona também, diferente, mais vertical, menos horizontal na individualidade de coesão. É uma cooperativa mais horizontal, com igual distribuição de poder e de valor. No vertical, na tradicional mais vertical, mas também acho que também é fácil haver aí cooperativas. Nos outros,
Portanto, nos 3 primeiros, agora falei dos 2 últimos, é que eu acho que a cooperativa se instala. Nos outros, no dramático, acho que não há Não há lugar à que cooperativa. valha. Acho que não Não há há cooperativa lugar. que valha. Aquela hora funciona lindamente, ora terrivelmente, portanto não há cooperativa que funcione. No desconectado pode funcionar, mas provavelmente Não é de forma tendencialmente. muito paralela, não é bem cooperativa, é assim mais cada um às suas. Uhum. E depois no perseguidor distante, acho que a cooperativa também não funciona muito. É mais um a tentar que o outro coopere, que o outro faça, que o outro venha, e o outro se calhar até querer fazer, mas mais à sua maneira, Uhum. de forma mais individualizada, mais ao seu jeito e menos ali intrincada um no outro. Portanto, agora, respondendo à tua pergunta, nos 2 últimos, a individualidade, coesão e tradicional, acho que a cooperativa se instala muito bem, nos outros acho menos provável. Só uma curiosidade, eu falei há pouco nele e porque é um que nos aparece mesmo muito, um tipo de relacionamento que nos aparece muito. E que eu acho que é assente assim muitos perfis, parece-nos muito, que é aquelas relações pautadas por um casamento salvador. Vem sempre assim uma história de alguém salvou, um salvou o outro. Isso é no dramático, encaixa no dramático. Encaixa no dramático. Pode não ir propriamente para as discussões no sentido aguerrido da coisa, de quem é que tem razão, mas pode ir muito nesse sentido de um a proteger muito o outro, um a cuidar muito o outro, um a salvar muito o outro. Eu acho que esses se encaixam ali no dramático. Num estilo diferente, mas no dramático também. Sim, também me parece. Também me parece. Que giro. Eu também gostei. Gostei muito. Acho que pode ser interessante começarmos a trazer também isto para as nossas dinâmicas de acompanhamento das famílias, porque a tomada de consciência deste tipo de relações ou do tipo de dinâmicas que foram criadas também pode ser o ponto de partida para relações posteriores mais favoráveis, mais satisfatórias, em que as pessoas podem de facto reconstituir a sua família de uma forma completamente diferente, em vez de continuar a manter padrões que se foram instituindo ao longo do tempo e que a pessoa não para pensar um bocado neles. Nós sabemos que os casamentos, os segundos casamentos têm uma taxa de divórcio ainda maior do que primeiros casamentos, e eu presumo que, para além da complexidade das famílias, por terem mais elementos de famílias recompostas, aumente, mas para além disso são muitas destas questões que ficaram por integrar, pensar, tomar consciência e poder transformar. Então acho que pode também ser um belo ponto de partida para próximas relações e para relações mais conscientes. É um belo convite também às pessoas quando chegam ao fim poderem pensar que tipo de relação é que tiveram, o que é que podem fazer a partir dali. Uhum. Olha, obrigada, Mafalda. Olha, mas antes de irmos, Marcela, temos o nosso momento Casa Ermelinda Freitas. Sim, pois temos. E hoje não temos aqui convidados. Não, mas tens-me a mim, Marcela. Eu pensei nisso. Foi? Boa. Pensei. E escolhi para ti. Sabes o que é que eu escolhi para ti? O que é que escolheste para mim? Eu escolhi para ti um moscatel roxo de Setúbal. Da Casa delícia. Ermelinda Freitas. Adoro. E sabes porque é que escolhi? Para quê? Ainda bem que gostas. Eu gosto de moscatel. Moscatel roxo, ainda mais. Eu pensei no moscatel roxo, porque o moscatel roxo é um vinho doce, mas equilibrado. Um doce equilibrado. Não, sem exageros. Intenso. E com personalidade. E acho que te assenta assim que nem uma luva. Portanto, achas que eu sou doce, Marcelo? Eu acho que tu és doce, mas ali naquela medida certa. Sim, intensa, assim, personalidade bem intensa, bem marcada, mas com um refinamento de assim com uma doçura. Acho que para a Mafalda tem que ser assim algo assim bem marcante. Obrigada, Marcela, gostei. Ainda bem que gostaste.